Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 24. 1 Samuel 24. E eu quero ler com os irmãos inicialmente do versículo 17 até o 22. Está escrito assim: E disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal. E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que eu bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Palavra santa, palavra viva, palavra eficaz. E o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra nesta noite. E o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de se mover no nosso meio, de tocar em cada vida, em cada coração, de fazer, Senhor, a Tua obra, Senhor, a obra que for necessária, através da Tua palavra, através do Teu agir poderoso e glorioso, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estava orando e meditando nessa tarde e buscando de Deus uma palavra, e o Espírito Santo me tocou algo que eu fui ali na Bíblia e fui buscando, e o Senhor me levou a esse texto. E o Senhor colocou assim que o milagre começa dentro de nós. Às vezes a gente espera que algo exterior aconteça e nos abençoe. E o Senhor falou que o milagre começa dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Esse texto que o Senhor me levou aqui em 1 Samuel 24, versículo 17 a 22, é um texto em que Davi está fugindo de Saul. Saul está caçando a Davi, sem que Davi tenha cometido nenhum crime, sem que Davi tenha feito nada contra Saul. Saul está com ciúmes, Saul está com inveja de Davi, e por causa desses ciúmes e por causa desta inveja, ele começa a perseguir a Davi. Os irmãos lembram que Davi era um menino ainda que não tinha nem idade para estar no exército, e os seus irmãos mais velhos vão para o exército, e está ali Israel diante dos filisteus para aquele combate, e sai do arraial dos filisteus Saul, aquele gigante, aquele homem de grande estatura, e ele lança um desafio: olha, em vez dos dois exércitos se enfrentarem, muita gente morrer, eu sou o campeão dos filisteus, elejam o campeão dos filhos de Israel, e a gente vai pelejar homem contra homem. E quem vencer é como se fosse a batalha entre os dois exércitos. Se eu vencer, Israel vai nos ficar sujeito. Se o campeão de Israel me vencer, nós ficaremos sujeitos. E Davi está ali apenas como um mensageiro do seu pai. Ele está ali para coletar notícias dos seus irmãos, ele está ali para levar suprimento, comida para os seus irmãos. E Davi ouve aquele desafio, e a palavra de Deus diz que ali durante 40 dias ali Saul está desafiando os filhos de Israel, mas ninguém tem coragem de enfrentar aquele gigante. Então Davi, quando está ali, ele ouve aquele desafio, ele ouve aquela afronta, e a palavra de Deus diz que Davi então se dispõe para pelejar contra Golias, né? E ele é levado até Saul, e Saul tenta fazer ele desistir daquele combate, mas Davi insiste, e Davi vai para a batalha, e o Senhor dá vitória. E a palavra de Deus diz que quando eles estão voltando daquela batalha, as mulheres em Jerusalém começam a cantar.
Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Saul então se enche de ciúme, se enche de inveja, e ele começa a perseguir a Davi. Chega o ponto que ele, por diversas vezes, ele tenta matar Davi, que Davi tem que fugir. E Davi vai passar anos de sua vida fugindo de Saul para salvar a sua própria vida. Mas a palavra de Deus nos mostra nessa ocasião, no capítulo 24, e Davi está num lugar alto, num lugar lá escondido, mas alguém denuncia, olha, Davi está naquele lugar, e Saul vai então, reúne os seus soldados e vai até aquele lugar. E a palavra de Deus diz que Saul enxerga uma caverna e ele está ali passando um probleminha que todos nós passamos de vez em quando. Ele está precisando de um banheiro e não tem banheiro naquele lugar. Então Davi vai se esconder naquela caverna antes. E Saul, sem saber que Davi está escondido naquela caverna, vai entrar naquela caverna para usar a caverna como banheiro. E Davi e os seus homens estão ali, e quando eles veem Saul entrar naquela caverna, então os homens de Davi falam, olha aí, Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Teu inimigo está aí, Davi, agora mata ele, esse homem que te persegue, esse homem aí que está tão impiamente aí nos perseguindo, tentando matar a gente de tudo que é jeito. A gente vai para um lugar, ele vem, a gente vai para outro, ele vem. A gente não pode ter um endereço físico, a gente não pode passar nenhum momento com a nossa família, a gente tem sempre que estar fugindo, e nós não somos criminosos. Olha aí a oportunidade, olha aí a vitória que Deus colocou nas suas mãos. Mas a palavra de Deus diz que Davi teme ao Senhor. E ele fala, eu não vou estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Davi apenas corta um pedaço do manto de Saul, e a palavra de Deus diz que quando ele corta o pedaço do manto de Saul, ele se entristece, ele sabe que isso não agradou a Deus. Mas ele espera Saul então sair da caverna, ele vai atrás de Saul e ele fala, olha Saul, olha aí, onde é que estão aqueles que mentindo te diziam que eu quero o teu mal? Onde é que estão aqueles que mentiram, que diziam que eu faço de tudo para te prejudicar? Olha aí, vê agora, olha aqui o pedaço do teu manto está na minha mão, olha aqui de onde eu saí da caverna, onde você entrou aqui sozinho para usar a caverna como banheiro. Tudo isso é mentira. E Davi vai falando com Saul, e Saul então aqui a partir do versículo 17, ele responde, ele ouve a voz, no verso 16, ele ouve a voz de Davi e ele começa a chorar. Ele começa a chorar e ele diz então, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem e eu te recompensei com o mal. Quando Davi vence Golias, Davi não vence Golias aspirando derrubar Saul do trono. Davi vai ali para aquela batalha em nome do Senhor, e a vitória que Davi teve sobre Golias foi uma vitória que abençoou a vida de Saul. Não foi uma maldição na vida de Saul. Davi em nenhum momento conspirou contra Saul. Em nenhum momento ele estava querendo usurpar o trono de Saul. E Davi vai colocando isso diante de Saul, e Saul aqui começa a reconhecer isso. Mas por que ele reconhece? E aí que Deus foi falar no meu coração, Deus me mostrou 3 coisas aqui importantes na vida de Davi. Por isso que o Senhor falou que o milagre tem que começar dentro de nós. Primeira coisa, Davi não tinha ódio de Saul. Apesar de Saul perseguir ele, tentar matar ele, inventar uma série de mentiras contra ele. Olha, Davi está conspirando contra mim. Olha, Davi está procurando o meu mal. Até matou sacerdotes, dizendo, olha, vocês sacerdotes se uniram com Davi nessa conspiração contra o reino. E era mentira, Davi não tinha feito nada disso. Mas a palavra de Deus vai mostrar aqui no capítulo 24 mesmo, a partir do versículo 9. Davi diz a Saul, por que tu dás ouvidos às palavras dos homens que dizem, eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando eu a orla do teu manto, não te matei. Entende e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e que eu não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Davi está dizendo, olha, eu não tenho mágoa, eu não tenho raiva, eu não tenho ressentimento, eu não tenho rancor não, Davi. Saul, o que estão dizendo aí é mentira.
Isso que está subindo no teu coração é Satanás. Satanás que está soprando no teu coração que eu quero tirar o teu trono, que eu quero te matar, que eu quero te prejudicar, que eu quero conspirar contra você. Isso tudo é mentira. Eu não tenho nada contra você. Eu não tenho raiva, eu não tenho ódio, eu não tenho ressentimento, eu não tenho rancor. Davi não tinha mágoa no seu coração, irmão. Ali estava uma oportunidade de, se Davi tivesse raiva, se Davi tivesse ódio no seu coração, ele matava Saul. Saul estava ali totalmente desprotegido dentro daquela caverna. Mas por que Davi não tinha ódio de Saul? Porque Deus estava trabalhando no coração de Davi. Davi era alguém segundo o coração de Deus. Porque exatamente Davi não vivia a sua vida motivado por ódio. Davi não odiou a Saul, ele tinha motivos para odiar. A palavra de Deus diz que Davi vai enfrentar Golias, ele é um jovem, ele não tem idade para estar no exército. Alguns estimam que a idade provavelmente de Davi, quando ele vai enfrentar Golias, seja mais ou menos de uns 14 anos. E Davi fica fugindo de Saul. E aqui está pertinho do final da vida de Saul, capítulo 24, aqui está no finalzinho. Logo mais adiante, Saul vai morrer e Davi vai assumir o trono de Israel. Sabe quantos anos Davi tem quando ele assume o trono de Israel? 30 anos. Então, mais ou menos, a gente pode supor que mais ou menos uns 15 anos da vida de Davi, Davi tem que viver fugindo, se escondendo, e Saul perseguindo. Tem que até tirar os seus pais, a sua família de Israel, pedir para o rei dos povos ali, dos amonitas, que guardem os seus pais. Mas Davi não tem nenhum ódio, nenhum ressentimento, nenhum rancor para com Saul. E é isso que nós precisamos entender. Quando o milagre começa aqui dentro, Deus primeiro começa a tratar aqui dentro do nosso coração. Porque se Davi aqui não tivesse sido tratado pelo Senhor, ele iria fazer justiça com as próprias mãos. E quando a gente olha para a história de José do Egito, a gente vê também. E quando José do Egito se revela aos seus irmãos, os irmãos que o venderam, que o traíram, que mentiram, que fizeram mal contra ele, ele tinha poder. Ele era o governador do Egito. Se ele falava, prende esses homens, aqueles homens eram presos. Se ele falasse, mata esses homens, aqueles homens eram mortos. Mas José também foi trabalhado pelo poder de Deus. Ele não desejou ódio, ele não tinha ressentimento, rancor quando ele encontra com seus irmãos. A segunda coisa que Deus falou no meu coração é que Davi não se vingou de Saul. Davi poderia ter dito, não, ele me fez muito mal, agora eu vou dar uma lição nele. Ele entrou nessa caverna sozinho, está desprotegido, eu estou aqui dentro com todos os meus homens, agora eu vou dar uma lição em Saul. Agora Saul vai ver o que é bom para tosse. Ele poderia ter um sentimento de vingança, mas a palavra de Deus nos mostra aí no capítulo 24 mesmo, a partir do versículo 12, ele continua falando com Saul e ele diz assim, julgue o Senhor entre mim e ti. Davi está dizendo, olha, todo o mal que você me fez, eu não vou te retribuir não. O Senhor é que julgue essa questão. O Senhor que tome a minha causa nas suas mãos. Ele diz, vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Atrás de quem saiu o rei de Israel? A quem estás perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. Davi está dizendo, eu coloquei essa questão nas mãos do Senhor. E eu não vou me vingar. E eu não vou te prejudicar. Eu não vou nem falar mal de você. Nada disso, a minha causa está... Porque às vezes a gente nutre um sentimento de vingança. Por mais que a gente não faça nada contra a pessoa, tá, mas pastor, eu não fiz nada contra a pessoa, mas às vezes você fica torcendo para a pessoa se prejudicar.
Lá dentro do seu coração, você fica alimentando um sentimento. Tomara que ele quebre a cara. Tomara que aconteça isso com ele. Para ele ver o que é bom. Está me perseguindo sem eu fazer nada. Está fazendo mal para mim. Não, ele vai ver. Ele vai ver. Ele vai quebrar a cara. A gente fica torcendo. E se a gente sabe que alguma coisa deu errado com a pessoa, a gente se alegra. Errado. Esse sentimento de vingança é errado. Deus não quer esse sentimento no nosso coração. A palavra de Deus declara que o Senhor diz: minha é a vingança, eu retribuirei a cada um. Então nós temos que fazer o que Davi fez: eu coloco a minha causa nas mãos do Senhor. Se alguém vai fazer alguma coisa contra Saul, vai ser Deus, eu não. Eu não vou estender a minha mão. Eu não vou fazer mal, eu não vou tomar justiça nas minhas mãos, eu vou deixar nas mãos do justo juiz. Nosso coração tem que estar limpo para isso acontecer. Tem que estar tratado, tem que estar, assim, o Espírito Santo tem que fazer uma obra no nosso coração. Porque todos nós, como seres humanos, a gente nutre um espírito de vingança. A pessoa fala mal da gente, a gente fala mal da pessoa também. Às vezes a gente não tem nada contra a pessoa, mas basta alguém falar: fulano falou mal de você. Aí você, mas ele também não é flor que se cheire. E aí é fácil para a gente começar a trazer coisas que às vezes a gente achava que não tinha nada no coração. Às vezes a gente achava que o nosso coração estava limpinho, mas basta alguém dizer: fulano falou que você é isso. Já começa a sair, já começa a brotar todo aquele ressentimento, aquele rancor de dentro do nosso coração. Não pode ter isso. Davi não falou nenhuma palavra contra Saul. Ele está, tudo que ele está falando contra Saul, ele está falando: o Senhor julgue. O Senhor me defenda, o Senhor advoga a minha causa. Olha, falaram que eu estou conspirando, é mentira. Falaram que eu te odeio, é mentira. Falaram que eu quero o teu mal, é mentira. Eu não fiz nada disso, eu não estou fazendo nada disso. Rei, meu Senhor. Ele chama Saul meu Senhor, meu pai. Verso 11, meu pai. Se a gente não gosta da pessoa, a gente não quer nem, muitas vezes, ver a pessoa. Imagina falar com a pessoa. Chamar a pessoa de meu Senhor, não é? Meu pai, não. Quando a gente não gosta de uma pessoa, a gente não quer nem intimidade. A pessoa está lá, eu estou aqui, eu estou desviando o caminho, não quero nem olhar para a pessoa, não quero falar com a pessoa. E se alguém ainda vem me dizer: fulano falou isso da pessoa, nossa, aí que a gente começa a abrir a boca. Mas a gente tem que vigiar em tudo isso. Nós temos que vigiar em todas estas coisas, porque isso não agrada ao Senhor. A terceira coisa que o Senhor me falou a respeito do caráter de Davi: ele não se alegrou com a morte de Saul. Chegou o dia da morte de Saul. Chegou o dia que alguém chegou para Davi e trouxe a notícia de que Saul estava morto. Davi poderia ter feito uma grande festa. Glória a Deus, aleluia, vitória. Aquele que me perseguia, aquele que injustamente estava aí, me fazendo fugir para um canto e para o outro, aquele que não me dava paz, aquele que estava aí falando mal de mim, glória a Deus. Será que Davi fez isso? Vamos ver aí, 2 Samuel capítulo 1. Nós estamos no 24 aí. 1 Samuel vai até 31. Depois vem 2 Samuel, capítulo 1. Eu quero ler o versículo 11 e o 12. Quando Davi recebe a notícia de que Saul morreu, verso 11: então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele, e prantearam, choraram e jejuaram até a tarde, por Saul e por Jonatas seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Davi se entristeceu. Quando alguém chega e diz: olha, Saul morreu, Jonatas morreu, a gente sabe que Davi gostava de Jonatas. A gente sabe da amizade entre Jonatas e Davi, mas a palavra de Deus diz que ele chorou por Saul, colocou Saul antes de Jonatas. Por Saul e por Jonatas. E ele vai fazer uma lamentação, ele vai escrever um canto de lamento
sobre a morte de Saul e de Jonatas. Davi não está sendo falso, Davi aqui não está fazendo um teatrinho para que as pessoas vejam, não, ele está sendo sincero. Ele não se alegrou, a palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra, e nós não podemos nos alegrar. A pessoa é mal, a pessoa é ruim, a pessoa é isso, quando ela morrer, não, glória a Deus, não. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer do Senhor é que a pessoa se arrependa, em que a pessoa se converta. Davi, quando soube que Saul tinha morrido, ele se entristece. Não só pelo fato de que Saul morreu, mas porque ele conviveu com Saul. Ele sabia que Saul estava endemoniado no final da sua vida. Ele sabia que Saul estava extremamente perturbado. Ele sabia que Saul tinha se desviado dos caminhos do Senhor, estava andando errado. Ele sabia que o motivo de todo o ódio de Saul contra ele era por causa de uma vida errada que Saul vinha levando. E Saul estava ali possesso por demônios. Davi soube enxergar que aquele ódio de Saul não provinha dele, mas provinha do diabo. Era o diabo que estava incitando Saul contra Davi. E Davi não nutria um sentimento de ódio, de vingança contra Saul, exatamente por causa disso. E a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Quantas vezes a gente está com raiva de uma pessoa? Quantas vezes a gente está com ódio de alguma pessoa? A gente está torcendo para aquela pessoa dar tudo errado na vida daquela pessoa, porque a gente não gosta daquela pessoa. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus nos ensina a fazer o quê? Amar quem? Os nossos inimigos. E ele disse: se vocês amarem somente aqueles que amam vocês, vocês não estão fazendo nada demais. Qualquer pessoa, não precisa ser crente, não precisa conhecer o Evangelho, não precisa saber nada a respeito das coisas de Deus, faz isso naturalmente. Mas vocês são filhos do vosso Pai que está no céu, que faz com que o seu sol se levante sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Ele manda a sua chuva sobre a terra também, sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Então Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, a falar bem daquele que fala mal da gente. Como é difícil isso. Como é difícil a gente gostar de quem não gosta da gente, querer o bem de quem quer o nosso mal. Como é difícil falar bem daquele que está falando mal da gente. Já pensou quando alguém chega e fala: ó, fulano falou isso de você. Ah, é? Olha o que Deus quer que a gente faça. Puxa vida, que triste a pessoa pensar isso de mim. Nossa, eu acho que ele é uma pessoa tão bacana. Não entendo por que ele está achando que eu sou essa pessoa tão mal. Mas deixa dar nas mãos de Deus. Deus quer que a gente haja assim. Mas é difícil, irmão. Sabe por quê? O nosso sangue ferve. Não é verdade? Não é só o meu, não. É de todo mundo. Alguém fala: ó, fulano, pá. E a gente tem que pedir para o Senhor graça. Porque Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Como é que Ele nos ensinou? Perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Em outras palavras, a gente está pedindo para Deus: Senhor, me trata como eu trato aquele que fez mal contra mim. Já parou para pensar nisso? É tão profunda essa parte da oração do Pai Nosso. Eu estou pedindo para Deus me tratar da mesma maneira que eu trato aquela pessoa que fala mal de mim, aquela pessoa que é meu inimigo, que procura só o meu mal. É forte isso. É muito forte, mas nós temos que aprender. Jesus disse: aprendei de mim, e sou manso e humilde de coração. Você viu alguma vez Jesus falando mal de alguém? Jesus falava forte, falava a verdade para certas pessoas. Mas Jesus não saía cochichando. Ó, viu lá, ó, aconteceu, aqueles lá não vale nada. Não, Jesus não está cochichando. Jesus está falando na cara. Quando os fariseus vêm e falam: raça de víboras, vocês estão errados, vocês estão pecando. Porque mas Jesus não falou com ódio, Jesus falou com amor. Então, não significa que nós nunca podemos falar na cara da pessoa. Temos que falar verdade, sim, com amor. Mas a pessoa: peraí, não é assim.
Não, você está agindo errado, é assim, assim, assim. Olha, você falou isso de mim, não é verdade, não tem motivo para isso. Com amor. Não é para a gente ficar com raiva, não é para a gente discutir, não é para a gente se vingar de ninguém. Davi não se alegrou com a morte de Saul e nós não podemos nos alegrar quando acontece alguma coisa com aquela pessoa que busca o nosso mal. A palavra de Deus diz que nós somos filhos do nosso Pai que está nos céus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus nos amou primeiro. Às vezes quando a gente está na igreja, a gente está no Evangelho, às vezes uma coisa, um sentimento que não vem de Deus, mas que nós temos que lutar para combater, é um sentimento de que nós somos bons, nós somos melhores do que os outros. E às vezes a gente dentro da igreja começa a olhar e... Lembra quando Jesus dá um exemplo, ele conta uma parábola que um publicano e um fariseu subiram juntos a adorar. Lembra quando Jesus conta essa parábola? Ele diz que o fariseu se aproximou do altar e dizia: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como aquele publicano. Sou um servo teu, dou os meus dízimos, dou as minhas ofertas, sirvo ao Senhor com todo o meu coração. E o publicano lá de longe, batendo no peito, não se achava digno de se aproximar do altar, dizia: tem misericórdia de mim, pobre pecador. E Jesus disse: olha, Deus ouviu a oração daquele que se humilhou. Deus não ouviu a oração daquele que se exaltou. Quantas vezes a gente não está falando, mas está pensando, está sentindo, e nós somos melhores do que aquelas pessoas que estão lá no mundo, e nós somos melhores do que aqueles que estão nas mãos do diabo. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que a pessoa que está lá nas mãos do diabo. Não somos melhores. A diferença entre nós e eles é que nós permitimos que o Senhor trabalhasse em nós. Mas a glória é de quem? É de Deus. A salvação não é por mérito. Hoje em dia tem pessoa que está achando que é salvo porque merece. Não, eu vou para o céu porque eu mereço, eu sou bonzinho, eu faço as coisas que agradam a Deus. Não. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela fé. Somos salvos pela graça por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Deus que nos deu a sua graça, Deus que nos deu o seu perdão, Deus que nos dá a sua salvação. Não é por méritos, nós não vamos para o céu. Nós vamos para o céu por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E Jesus fez aquilo na cruz do Calvário não porque nós merecemos. Ele mesmo declarou: eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Se nós estamos dentro da igreja é porque nós somos os pecadores que se arrependeram. Aleluia! Senão a gente começa a olhar para os outros sem amor. A gente começa a olhar para as pessoas que estão lá no mundo sem amor, e a gente para de orar pela salvação das pessoas, e a gente começa a orar só pela gente. A gente se esquece que as pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno, e a gente se concentra só nas nossas necessidades. Quantas pessoas não oram mais pela salvação dos perdidos? Quantas pessoas não oram mais para que o Senhor venha salvar, curar, libertar aqueles que estão lá no mundo? A gente começa a orar só pela gente. É só as nossas necessidades, são só os nossos problemas, são só aquilo que nos aflige. E nós levamos a Deus em oração. Mas nós temos que clamar pelos aqueles que estão indo ao inferno. Nós temos que nos lembrar das pessoas que estão perecendo sem ter a esperança da vida eterna. É necessário nós amarmos. Jesus nos ensinou a amar as pessoas. A amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí alguém perguntou: mas quem é o meu próximo? E às vezes a gente confunde isso. A gente lê na Bíblia ali e a gente, mesmo lendo na Bíblia, a gente não aplica isso na nossa vida. A gente acha que o nosso próximo é só quem a gente conhece. A gente acha que o nosso próximo é só quem a gente ama, é só quem a gente se dá bem. Não, o nosso próximo é a pessoa que a gente não conhece muitas vezes. O nosso próximo muitas vezes é a pessoa que está lá no mundo, nas garras do diabo, sendo usado pelo diabo para fazer algo que nos machuca, que nos entristece.
Era o que estava acontecendo com Davi. Saul estava sendo usado pelo diabo para machucar Davi, para perseguir a Davi, para prejudicar a Davi. Mas Davi mesmo assim amou a Saul. E é isso que nós precisamos entender. Nós temos que amar. Aleluia! Amar. Porque se nós não amarmos como o Senhor Jesus amou, nós não estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. É necessário amar, aleluia, é necessário amar as pessoas. Nós não vamos amar o pecado, nós não vamos compactuar com o pecado. Nós vamos falar a verdade, nós vamos pregar a verdade, mas vamos pregar com amor. Nós vamos nos preocupar com as pessoas, para que eles sejam salvos, para que eles sejam libertos, para que o poder de Deus se manifeste na vida deles, quebrando as cadeias e os grilhões. Quem queria se importar com o homem como o gadareno? Um homem lá, possesso por uma legião de demônios. Se prendia ele com cadeia, ele arrebentava a cadeia. Se punha grilhão, ele arrebentava o grilhão. Arrancou as roupas, andava nu. Quem é que gosta de ficar perto de uma pessoa assim, gritando, uivando pelos montes de dia e de noite, feito um animal? Quem é que gosta de uma pessoa assim? Mas a palavra de Deus diz que Jesus atravessou o mar da Galileia e foi de encontro àquele homem para libertar aquela vida, porque Jesus amou aquela vida, porque Jesus amou aquele homem, por isso ele atravessou o mar da Galileia e foi de encontro àquela vida. Nós precisamos entender isso. Que o amor de Deus, aleluia, ele excede a todo entendimento. O amor de Deus, ele excede a todo entendimento. E quando a gente pensa que o amor de Deus excede a todo entendimento, muitas vezes nós aplicamos só a nós. Não, esse amor que excede a todo entendimento também se aplica àquele que está perdido, àquele que está nas mãos do diabo, aquele que está sendo um instrumento nas mãos de Satanás. Porque Jesus declarou: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. E para os olhos da sociedade, o gadareno estava perdido, não tinha mais jeito. Quantas oportunidades será que deram para aquele homem? Mas ele sempre estava ali endemoniado, sempre ali como um animal, sempre ali fazendo aquilo que não agradava a ninguém. Mas Jesus foi de encontro àquele homem, aleluia! Porque a vida daquele homem era preciosa aos olhos do Senhor, assim como a vida de cada ser humano está na face da terra, é preciosa aos olhos do Senhor. E nós precisamos entender isso, e precisamos orar, para que o Senhor venha manifestar o seu poder e a sua glória através de nós, nos ensinando a ser como Davi. Nos dando um coração conforme o coração de Deus, sem ódio, sem desejo de vingança, sem se alegrar com o mal do outro, aleluia! Um coração puro, um coração limpo, conforme o coração do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz: chorai com os que choram. Nós temos que chorar com os que choram. Nós temos que nos alegrar com aqueles que se alegram. Nós temos que olhar e amar como Jesus amou. Que o nosso coração seja um lugar onde nasça milagre. Milagre começa dentro do nosso ser. Deus começa o milagre operando dentro de nós, tirando do nosso coração tudo aquilo que não agrada a Ele, limpando a nossa vida de dentro para fora. Deus não começa a obra de fora para dentro, Deus começa a obra de dentro para fora. É sempre assim. Sempre Deus primeiro vai trabalhar dentro do coração do homem, dentro do seu interior, e depois esse milagre que começou lá dentro vai se refletir exteriormente. E nós deixemos Deus trabalhar na nossa vida e no nosso coração. E nós permitamos que o Senhor venha moldar e transformar não somente o nosso exterior, mas principalmente o nosso interior. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de agir. Que as pessoas olhem para nós e vejam a expressão da glória de Deus através da nossa vida, da maneira que falamos, da maneira que reagimos às situações, da maneira que nós demonstramos o amor de Deus. Amém. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor.
Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Senhor, pela tua palavra. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor declara: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aleluia! Um homem segundo o coração de Deus. Esse foi Davi, aleluia! E que nós possamos ser homens e mulheres segundo o teu coração. E o nosso coração seja um coração, ó Pai, transformado pelo poder do teu Espírito Santo. Que todo ódio, que todo ressentimento, que todo rancor, que toda mágoa saiam do nosso coração, ó Pai. Que no nosso coração só encontre lugar o perdão, o amor, a paz, aleluia. Que não haja sentimento de vingança, que não haja, Senhor, maledicência, mas que haja bênção. A tua palavra diz que de uma mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição, e a nosso coração e que a nossa boca seja um manancial de bênçãos, aleluia. E nós saibamos, ó Senhor, bem dizer aqueles que nos maldizem, que nós saibamos, ó Senhor, amar aqueles que nos odeiam e nos perseguem, como o Senhor nos ensinou, aleluia. Não é fácil, Senhor, isso não está na natureza do homem, isso vem através somente do Teu Espírito Santo, é somente através do Teu trabalhar, é somente através do Teu agir, é somente através da manifestação do Teu poder e da Tua glória, mas nós cremos, ó Pai, no Teu agir, nós cremos no Teu trabalhar nas nossas vidas, por isso o Senhor nos trouxe aqui, por isso o Senhor nos fez ouvir esta palavra, Senhor, e vem de encontro às nossas vidas e aos nossos corações, e que nós possamos não ser apenas ouvintes, mas aqueles que ouvem e praticam a Tua palavra. Cobre-nos com o Teu sangue, Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal. Senhor, guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.